essas belas músicas que acalmam nosso coração, nos faz crescer um pouco mais para próximo de Cristo, né? Nos dá tanta calmaria, tanta paz. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Hoje teremos como tema, né, como já está aqui no quadro, Vida Futura. Nosso irmão Altair que vai conduzir o estudo por nós. Espero que todos estejam bem tranquilos, em paz, né? Depois de ouvir essas músicas maravilhosas, e que possamos estar bem abertos para receber a mensagem que será dada, né? Esse estudo que será feito na casa, para que possamos absorver bem, entender e nos ajudar a crescer cada dia mais, nos aproximarmos cada dia mais de Cristo, de Maria, dos ensinamentos que Ele nos deixou, que a gente possa aplacar nosso orgulho, nosso egoísmo, que Ele nos ajude a conhecer nossas falhas e podermos trabalhar para melhorar nessas falhas, buscando o aperfeiçoamento, buscando o crescimento, buscando estar cada dia mais próximo, né? Sem cometer as falhas que tanto cometemos no passado, que a gente vá aprimorando a cada dia, melhorando e crescendo. Vamos pedir que Jesus nos abençoe a todos, que os irmãos desencarnados que estão dando suporte a essa casa possam estar em cada coração, fazendo com que cada um absorva do seu jeito os ensinamentos e coloque em prática no dia a dia. Que todos possamos sempre crescer, buscando sempre a compreensão do que Jesus Nazareno nos deixou, estando cada dia melhor e mais firme na fé, na compreensão, absorvendo aqueles que nos atingem de alguma forma e principalmente nos perdoando pelas falhas que cometemos e buscando não cometê-las mais. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Altair, para que ele possa conduzir o estudo por nós. Obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos rogar a Jesus e a espiritualidade amiga para que possa nos conduzir, nos guiar nesse estudo dessa noite. O tema hoje é um tema, como todo evangelho, né, importantíssimo, vida futura, né, como nós lidamos com isso. Tem alguém na casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, que Jesus ilumine, que vocês encontrem aquilo que vieram buscar. Primeira vez numa casa espírita ou já conhecem a doutrina? Tá. O estudo é aberto, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. O tema de hoje, meus irmãos, é a vida futura. Está para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que eu sugiro a todos que puderem dar uma olhada. Nesse capítulo nós vamos ter a vida futura, ponto de vista, a realeza de Jesus, instruções dos Espíritos, e também baseamos nosso estudo também no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Essa foi a base do nosso estudo. Vida futura. Como que nós entendemos isso? Como nós nos portamos diante de uma certeza que é a vida futura? Para a vida material, nós sabemos nos preparar. Para uma viagem, por exemplo, para uma região, ou mesmo até para outro país que a gente não conhece, a gente busca informações, prepara a mala de acordo com a região que a gente vai. Se você vai para o Nordeste,
você vai levar um tipo de vestimenta, se você vai para o sul, que é mais frio, outro tipo, e a gente vai se preparando e organizando. Em outro país, a gente vai entender a língua, as leis, as regras, para que a gente possa, então, ter acesso. Na vida futura, não é diferente. Não é diferente. Só que tem um detalhe. A nossa verdadeira pátria é lá. Aqui nós estamos num campo de trabalho. A nossa vida é uma gleba, é um pedaço de terra que nos é concedida para que a gente possa trabalhar, a gente possa aprimorar, para que a gente possa evoluir. Emmanuel vai nos dizer que nós residimos em condomínio com Deus, e Ele é o dono. Deus nos dá a vida, o corpo, as relações afetivas, entrega a semente, a água, o adubo, o arado, mas é nós que temos que fazer a plantação. Então nós residimos em condomínio com Deus nesse orbe. Temos tudo: a vida, o corpo, as relações afetivas, e nós vamos ver a importância dessas relações no nosso dia a dia. Está tudo nesse campo de trabalho. As sementes, o que são essas sementes? São as virtudes: benevolência, indulgência, amor, perdão, empatia. Isso tudo nós vamos trabalhando nesse campo. Agora, como todo campo, ele precisa ser bem trabalhado para que ele possa produzir. Se a gente pegar o exemplo terreno, você pega um lote, ele está lá cheio de matos, cheio de lixo, você começa a capinar. Com empenho, em pouco tempo, você consegue colocá-lo limpo e edificar algo. Pode ser uma casa, um plantio. Você faz aquele terreno ser produtivo, mas com empenho e com trabalho. No esforço diário, cada dia trabalhando um pouquinho, sem atropelos. Não há necessidade de uma mudança radical sem que a gente tenha consistência e equilíbrio. A gente tem que fazer o trabalho dia a dia, mas com consciência e respeito dentro daquilo que a gente está fazendo. Aproveitar as oportunidades do dia. De que forma? Dentro do nosso lar, por exemplo, que é o lugar que a gente tem mais oportunidades para a gente começar o nosso plantio, para a gente começar a trabalhar a paciência, a indulgência, o amor. Porque se eu não tiver esses sentimentos por aqueles que estão dividindo comigo lá, certamente eu não vou ter lá fora. Eu não vou conseguir expandir a minha semeadura. Porque se é naquele ambiente que eu estou confinado, que o espaço é curto, eu não consigo lidar com isso. Eu tenho dificuldade para trabalhar esses valores. O meu plantio vai ficar comprometido. No início do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem no início, porque ele coloca esse assunto, inclusive, no capítulo 2, no item 2, ele diz o seguinte: por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que todo se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Essa é a fala inicial que a espiritualidade trouxe. O objetivo principal. Qual que é o meu objetivo principal? Qual que é meu passaporte para a minha vida futura? Para mim voltar para casa em melhor condições do que aqui cheguei. Vamos simbolizar aqui como uma escola. Eu vim aqui para um curso, daqui a pouco eu volto para casa. Como que eu vou? Qual o meu objetivo primeiro para que eu tenha condições de voltar melhor? É o amor. Aprender a amar. Aprender a amar verdadeiramente. Não como o mundo às vezes nos apresenta.
que você pode ter, né? A gente tem aí o exemplo materno como o amor que mais aproxima do amor divino. Ainda não é um amor perfeito, mas é o amor que mais aproxima. Às vezes você vê uma mãe brava, xingando, sendo dura com o filho, mas com um sentimento de extremo amor. De extremo amor. E às vezes você vê outra mãe dizendo só assim, permissiva, simplesmente para ficar livre da obrigação, para não ter trabalho, para não ter compromissos maiores. Porque a espiritualidade diz que o que pesa para a gente é a nossa intenção. O meu plantio espiritual, ele parte, a minha maior semente é o pensamento. Parte do meu pensamento. É a intenção. Se a mãe está esbravejando às vezes, sendo dura, mas com o sentimento do amor, com a intenção do amor para que o filho cresça, para que ele tenha responsabilidade, para que ele saiba procurar as escolas, observar onde ele está vivenciando, que meio que ele está frequentando, observar o filho dentro de casa, as reações, é um plantio, e é um plantio diário, é um plantio diário. Nós tínhamos até pouco tempo, que lógico que as coisas vão evoluindo, hoje tem pais também muito zelosos, mas as mães conheciam os filhos pelo olhar, é um amor sublime. O filho não precisa dizer para a mãe que ele está com dificuldade, se ela bater o olho nele, ela sabe, porque ela conhece a essência do filho, e isso demanda tempo, isso demanda carinho, isso demanda atenção, isso demanda renúncia. A mãe tem que ter, principalmente renúncia, né, gente? O que é a renúncia aí? Vou renunciar hoje à noite, um exemplo, tá, gente? Muito material. A novela que vai passar, que eu quero ficar e fazer um joguinho lúdico com meu filho. Eu quero bater um papo, conversar. Eu quero entender o universo, eu quero saber o que ele está aprendendo com o meio que ele está vivenciando. Eu quero levar Jesus para próximo dele. É nesses momentos. É nesse momento que eu vou ofertar Jesus para o meu filho, dentro de casa. Porque lá dentro ele está vendo minhas reações. Por isso que meu plantio ali é importante. Ali ele está vendo as minhas reações. Ali ele está vendo como eu me importo com a dificuldade, com a dor, né? Que no nosso plantio, na nossa existência, nós não temos um Deus punitivo, nós já entendemos isso, né? Na semeadura da vida, eu vou trazer aqui um exemplo que está no livro Nosso Lar e no filme também Nosso Lar, que traz um exemplo claro de que é a semeadura, do como que nós vamos colher, o que nos aguarda. Vamos pegar André Luiz, que era um médico, né, figura principal da história. André Luiz era filho de um pai que tinha posses, tinha terra, um bom comerciante, bem sucedido, gastou muito para que ele formasse. Mas o pai do André Luiz tinha 2 amantes. Viviam naquela época com a mãe dele, mais 2 amantes. André Luiz desencarna antes do tempo. E pelo motivo do desencarne, excesso de bebida e alimentação, vida desregrada. Chega no plano espiritual, sendo acusado de suicídio. Indireto, involuntário, mas é. A mãe, uma santa, mãe de família, respeitava o lar, todos desencarnam. O pai e a mãe de André Luiz primeiro, quando ele vem desencarnar, que ele chega no plano espiritual, depois que ele é acolhido em nosso lar, que ele passa por um processo, ele tem um contato com a mãe dele. Então ele está no nosso lar, a mãe está numa esfera superior. Plantio, cada um plantou como achou que devia. O pai
estava em zonas inferiores junto com as duas amantes. Aí a gente pode fazer até um julgamento, né? Se fosse no nosso coração hoje, na nossa pouca capacidade de amar, o que a gente ia fazer se eu fosse a mulher dele? Vai sofrer lá com ela eternamente, né? É a primeira visão que a gente tem. Quando o André Luiz vai conversar com a mãe, o que a mãe responde para ele? Vou visitar seu pai sempre que posso, mas ele já está tendo a colheita dele. Roguei ao pai para que eu reencarne, receba seu pai como marido e as duas irmãs como filha. André Luiz achou aquilo estranho. Duas irmãs? Não era amante? As duas irmãs como filha. Porque a misericórdia divina, todas as nossas dificuldades, todos os nossos plantios infelizes, quando vamos resgatamos com a misericórdia divina. E só um Pai muito amoroso pode nos conceder essas oportunidades. Porque as nossas encarnações são solidárias umas às outras. Então, quando uma pessoa hoje tem um momento infeliz comigo, uma atitude infeliz, uma traição, a perda de valores, a perda de um filho, a perda de um marido, de um lar, eu tenho que observar com muito cuidado, porque nada na minha vida é por acaso, principalmente os momentos mais impactantes, mais decisivos. É aquele que muda a rota da minha encarnação, às vezes pela força da dor. Porque a dor, gente, ela é igual para todo mundo. Ela é igual para todo mundo, ela produz o mesmo efeito. Vou dar um exemplo. Cólica renal. Qualquer um que estiver aqui nos Estados Unidos, na China, na Europa, onde você estiver, o cálculo renal vai produzir a mesma dor. A dor moral é a mesma em qualquer ser humano. O que é diferente é o sofrimento, porque aí o sofrimento é uma opção. O sofrimento é uma opção. Eu posso ter uma dor, me abraçar a ela e reclamar por sofrimento por vários anos. Ou eu posso ter uma dor que me faz despertar e buscar um novo caminhar. Aí a escolha é minha. Nós não vimos no início do estudo que Deus nos dá tudo aquilo que a gente necessita? Ele nos dá. É como aquele irmão que chegou numa loja que vendia virtudes, chegou para o comerciante e falou: como que é a loja aqui? Ele falou: nós vendemos virtudes. Aí estava a placa lá: benevolência, amor, paciência, indulgência, segurança, caridade. E aí ele foi pedindo: aí eu quero bastante paciência, eu quero bastante amor. E foi fazendo o seu pedido. O vendedor foi lá dentro, voltou com um pacotinho pequeno e colocou em cima do balcão. E ele então vira para o vendedor e falou: mas cadê meu pedido? Ele falou: está aqui, na loja de Deus nós vendemos semente. O plantar e fazer germinar é com cada um. Então cada um de nós recebe as sementes através às vezes da dor, da dificuldade, para que a gente desperte e possa mudar nosso plantio e observar aquilo que a gente está plantando. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente acha que está plantando uma coisa e está plantando outra completamente diferente. Isso é muito comum, principalmente quando eu estou preso no orgulho e na vaidade, aonde que eu acho que todos que estão à minha volta estão errados e eu estou certo. Eu parto da premissa que eu sou o dono da verdade. Isso é muito perigoso, porque humildade, gente, benevolência, indulgência, empatia, são trabalhos que você tem que fazer
no dia a dia. Como para o lado contrário também. Você, para ser uma pessoa antipática, demora tempo. Demora tempo. Às vezes, vidas. Para de cumprimentar, para de conversar com o próximo, para de dar atenção, vai exercitando, aquilo vira patrimônio, e daí ser uma pessoa que nem você mesmo consegue ficar perto. Porque nós temos irmãos nossos de convivência que não é para crítica, só para que a gente possa analisar, que eles não conseguem nem ficar quieto com eles mesmos. Estão sempre em conflito. Porque vão despertando valores e vão atraindo. A semente não é o pensamento? Nós já estudamos que o nosso pensamento tem cor, tem cheiro, tem vida, vibra. Por que a espiritualidade sabe exatamente aquilo que somos? É só olhar o nosso campo mental. Olhou o nosso campo mental, está tudo lá. Está registrado no nosso plantio. Nós temos plantios que nós vamos colher imediatamente, nessa gleba que é a vida. Vamos ter outros que vamos colher com determinado prazo, outros vamos colher em encarnações futuras. Estamos colhendo agora, às vezes, coisas que plantamos há 3, 4 encarnações atrás. Por exemplo, suicídio. 30 segundos depois a pessoa já está colhendo o ato. É fato. Isso é fato. Se você plantar um alface hoje, na agricultura atual, com uma semana mais ou menos, 15 dias você está colhendo. É rápido. Se você plantar o café, 5 anos. Na idade que eu estou, 58 anos, se eu plantar tâmara, só na próxima encarnação. Se eu plantar agora e eu voltar para cá, e que eu vou colher 80 anos mais ou menos. Na nossa vida, pela lei natural, é a mesma coisa. Há comprometimentos que eu crio nessa encarnação que eu vou colher o resultado para frente. E o que isso impacta na minha vida futura? Se eu estou tendo situações nessa encarnação que eu me acho injustiçado, eu tenho que pensar na minha semeadura. Eu não sou filho de um Deus soberanamente justo e bom, que é puro amor e justiça. Se chegou à minha porta, é porque é necessário. Agora, como que eu vou encarar essa dificuldade que chega à minha porta? Eu tenho 2 maneiras. Ou encarar pela ótica terrena, em que tudo tem que ser resolvido aqui, e vai ser um peso terrível, vai ser uma dificuldade grandiosa, porque eu não vou ter as minhas encarnações que são solidárias, vai ficar difícil de eu entender, porque eu nasci, não é meu caso, viu gente, mas exemplificando, nessa encarnação, fiz tudo correto, dentro do tempo, respeitei as leis, amei o máximo que podia, mas chegou uma dificuldade. Como que eu vou regular isso? Como que eu vou entender? Eu vou me sentir injustiçado, não vou? Nós estamos vendo aí muitas atrocidades, que são plantios também acontecendo nesse período de transição planetária. O que a espiritualidade de luz nos diz? Que existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado. Sempre que chega algo que venha nos impactar, nós temos que correr para dentro do Evangelho e pensar na vida futura. O que isso quer me dizer nesse momento? Em que eu devo mudar o meu plantio? Porque mudar o meu plantio, eu posso fazer a partir de agora, se assim quiser. Se não quiser, eu posso continuar plantando o que eu estou semeando. Vou colher o que eu estiver fazendo. A colheita, ela é obrigatória.
Se eu plantei, se eu criei, é responsabilidade minha. Se eu tive dificuldades, venho para essa seara, para essa gleba, trabalhar, e eu tenho que trabalhar a paciência. O que vocês acham que vai vir para minha porta? Problema. Tem como eu trabalhar a paciência sem ter problema? E aí a gente tem até cuidado no que pede, né, gente? Porque a gente fica pedindo, Deus me dá paciência. Quanto mais eu pedir paciência, mais problema vai vir. Porque eu tenho que trabalhar esse sentimento. Se eu peço que eu seja mais benevolente, mais indulgente, mais caridoso, eu vou atrair para mim pessoas com determinadas necessidades para que eu possa exercitar. É assim que se forma um lar. O lar não é formado por acaso. Ninguém cai de paraquedas dentro de um lar. Existe uma grandiosa programação. Gente, e aí é muito importante. Tem uma fala de Chico, que ele fala o seguinte: já que a gente está encarnado, vamos ficar o máximo que a gente puder. Porque reencarnar precisa de uma série de acontecimentos que precisam se conjugar para dar certo, para que a gente possa ter oportunidade. Tem um mentor dentro da literatura espírita chamado Silas, que trabalha em zonas infernais há 20 anos, na época mais, agora 30, que na época ele estava com... a história dele, para vocês entenderem o que era o plantio dele. Silas era filho de um homem bem sucedido. A mãe morre, ele recebe parte da herança. Resolveu não trabalhar e viver a vida. Mas o problema do Silas era com posse. Ele tinha muita dificuldade com posse, ele queria tudo para ele. Tanto que quando a mãe morreu, o pai já assustou com a reação dele, mas tocou a vida. Silas, então, nessa encarnação, o pai com 63 anos, casa com uma moça de 32. No medo de ter que dividir a herança, o que o Silas faz? Começa a pensar em matar a madrasta envenenada. Nós não falamos aqui que o pensamento é tudo? No plano espiritual, ele começa a pensar, lá já estava registrado tudo que ele queria fazer. Ele começa a atrair irmãos com aquele mesmo tipo de pensamento. É escolha. E aí ele comete o ato. Todos desencarnam, vão para o plano espiritual. Ele já estava há mais de 20 anos trabalhando em zonas infernais em prol do amor. Um espírito para trabalhar numa região dessa, gente, ele tem que ser muito bem preparado. Ele tem que saber muito amar. E Silas, então, esperava. O pai já tinha concordado em reencarnar, ele já tinha concordado em reencarnar, mas faltava a madrasta. Ele não sabia onde ela estava. E André Luiz, na época, quando escuta isso dele, nesse livro, coloca para ele, fala: olha, mas nossos mentores não sabem onde eles estão? E Silas então responde o seguinte: eles sabem, mas eles não podem interferir naquilo que é de nossa responsabilidade. O tempo faz parte do meu resgate, do meu amadurecimento. Por que eu estou trazendo isso? Se nós estamos encarnados agora e temos dificuldades, vamos trabalhar o máximo possível com amor para a gente mudar o nosso plantio para o bem, para que a gente possa resolver. Porque a nossa grande oportunidade é agora. O que nós vamos fazer agora é que vai impactar 5 encarnações para frente, ou para o bem ou para o mal. Como eu disse aqui, de um suicídio, por exemplo, eu vou comprometer às vezes várias encarnações futuras. Porque Deus está me punindo? Não, porque o meu plantio foi infeliz. E como que eu tenho que começar a trabalhar para me prevenir dessas situações? Observando o que eu estou pensando, o que eu estou ouvindo,
Conversas menos felizes, gente, afasta. Nós não temos a real noção daquilo que realmente somos enquanto espíritos. Hoje nós estamos aqui numa casa de amor, falando de Jesus, falando de doutrina espírita. Seguramente, algumas encarnações atrás a gente estava jogando pedra. E estamos tendo aqui a oportunidade de estar tendo esse bate-papo para realinhar a nossa semeadura. Essa é a grande oportunidade. Mas para isso a gente precisa de algumas mudanças. Deus está sempre, como Ele é um Pai de infinito amor. Tem uma lição do Pensamento e Vida de Emmanuel, um capítulo chamado Amor, né? Que vai nos dizer que Deus ama o verme tanto quanto ao anjo que representa ele. Então o amor de Deus, ele é único para todos. Eu já disse isso aqui. Pensa na pessoa aí que você imagina que é a maior criminosa que você já conheceu. O amor de Deus por ela e por você é o mesmo. As escolhas podem ser diferentes e momentâneas. O despertar de um espírito, o despertar que nós vamos ter, vai depender da gente. E às vezes um pequeno movimento representa muito. Quantos espíritos aqui agora, protetores, mentores, estão aqui maravilhados, felizes, chorando de alegria, porque nos trouxeram até aqui. Porque sabem que nós temos dureza de coração, ainda temos dificuldade, mas que aqui a gente pode escutar algo, a gente pode acalmar, serenar e até escutar uma intuição deles e mudar o nosso roteiro. Deus está sempre de mãos cheias de virtudes para nos passar, de sementes boas, que a gente pode cultivar, que a gente pode semear e que vamos ter uma boa colheita. Mas nós vamos ter que esvaziar as mãos para poder receber. E às vezes nós não damos conta. Tem uma história, que essa história é contada pelo Haroldo Dutra, e eu vou trazer, que é um antepassado dele, que encarnado, um bisavô, foi numa fazenda na época, interior de Minas, e chupou uma laranja que ele adorou. Mas essa laranja era fruto de uma enxertia com limão. E realmente aquela laranja era gostosa. Mas quando é feita essa enxertia, se você pegar a semente da laranja e plantar, vai nascer um limão. A próxima que você plantar, vai nascer um limão. E ele então levou as sementes para casa e plantou. O tempo passou, nasceu, cresceu o pé. E quando deu fruto, ele descascava e chupava o limão, dizendo que era uma laranja. E a esposa então falava: fulano, isso é limão, isso não é laranja. Ele falava: não, é laranja porque eu plantei. Ele entendia aquilo como laranja. Estava errado? Não. Ele pegou no pé, só que ele não observava. É aquilo que eu disse, observar aquilo que nós estamos plantando. O que eu estou plantando? O que eu estou fazendo? Como isso está repercutindo no meio que eu vivencio? Isso está produzindo equilíbrio, paz, serenidade, comodidade para o próximo? São valores que eu posso observar. Se não estiver produzindo isso, eu estou distanciado do amor. Eu estou preso no meu egoísmo. Eu estou preso na minha vaidade. Eu preciso mudar meu roteiro. Dentro de casa é o maior laboratório que nós temos, porque ali nós somos o que somos, né? Perfeição, gente, só nos mundos felizes. Só nos mundos felizes. Se você quer um casamento perfeito, chegue à perfeição e espera seu marido chegar à perfeição, porque no meio da caminhada nós não vamos ter.
Nós vamos ter deficiência, nós vamos ter valores, nós vamos ter dificuldades, mas nós vamos plantando, nós vamos caminhando juntos. Não é assim um casamento? Casamento, a base do casamento, do amor, primeiro é um conseguir tolerar o outro. E como que é isso? Vamos pensar nessa história aí do André Luiz, do pai dele. Imagina essa reencarnação. A mãe vem, ele vem, encontra e recebe as duas amantes dele como filha. Essa relação vai ser fácil? Não. Ela vai ser complicada. Imagina essas crianças quando chegar a 15 anos, foi amor do pai, ele tem um amor paterno agora, porque ele vai redirecionar, ressignificar o amor dele, antes de amante, agora um amor paterno, e quando chega aos 15, 16 anos, ele vai ter que dar o amor da vida dele, para aquele rapazinho que chega lá e pede a mão dela em namoro, em casamento. Não vai haver um sofrimento, mas vai haver um crescimento. A dor vai chegar. O sofrimento vai bater a porta. O tempo que ele vai ficar com o sofrimento é escolha. Porque é plantio. Então no meu plantio eu vou escolher quanto tempo eu vou ficar carregando aquele peso. A escolha é minha. É muito comum, gente, aqui eu não vou jogar pedra em ninguém, não é esse o objetivo da doutrina. O objetivo da doutrina é provocar para que a gente possa raciocinar e dessa forma buscar uma nova caminhada. Quem aqui já não teve uma experiência de uma pessoa que separou ou perdeu um amigo e lá na frente acontece alguma coisa com ela, fala, tá vendo, é culpa de fulano, porque ela está carregando fulano até ali. Ela separou fisicamente, mas ela não separou mentalmente. Nós sabemos que na nossa vida, como plantio, tudo tem um ciclo. Você jogou a semente, brotou, cresceu a árvore, deu fruto. Depois daquela árvore, o que acontece com ela? Ela morre. Ela vai passar o período dela produtivo e vai acabar assim. É com o globo, é com tudo que nós conhecemos. Nós nascemos, passamos pela infância, juventude, amadurecemos, envelhecemos e desencarnamos. É processo da vida. As pessoas que passam na nossa vida também é assim. Umas vão chegar e vão ficar um tempo maior, a outras vão ficar um tempo mais curto, mas a gente tem que aprender a abrir mão disso, para não nos tornarmos prisioneiros de coisas desnecessárias. Às vezes a gente passa por sofrimentos, porque o que eu disse aqui, a dor ela é igual para todo mundo, o sofrimento é escolha. Eu abraço uma situação e fico sofrendo, os mentores ali do lado, mandando intuição, mostrando o caminho, trazendo uma pessoa para dar um conselho, trazendo uma dificuldade, diferença, mas eu estou ali persistente naquilo, até que eu chego à exaustão. Quando eu chego à exaustão, eu viro para Deus, ó Deus, me ajude. Qual a resposta dele? Abre a mão e solta. Caminha, dê o passo. Passou essa fase. O emprego que eu amava, perdi. Outra porta vai abrir. Aquele amigo que eu tinha extrema confiança, me traiu, bacana. Vão vir outros, eu não posso fazer uma barreira para não chegar mais ninguém, porque não vai haver crescimento. Porque se eu partir para esse princípio da insegurança e do medo, eu não vou caminhar. E o que vai me fazer crescer é esse ganhar e perder. Porque a gente tem tanta dificuldade aqui no texto. Que fugiu aqui, ele traz uma observação que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui para a gente. Aqui está aqui. Que é o seguinte: pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se
inteiramente ao presente. Não entrevendo mais preciosos que os da terra, ele se porta como criança que nada vê além de seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda dos menores dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que foi vítima, o orgulho ou a vaidade feridas. São tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Está no ponto de vista, no mesmo capítulo que nós estamos estudando. Percebe? Esses tipos de coisas que nos afeta, que a gente fica preso a uma resposta infeliz que a pessoa nos deu. Isso dentro de família tem demais, gente. Há um momento de dificuldade de um irmão, de um parente, a gente carrega aquilo para a vida inteira, encarnações e várias encarnações, e não consegue reajustar. E isso é muito fácil da gente detectar. Se é uma pessoa que a gente tem um amor, tem uma atenção, tem um carinho, que a gente já tem uma afinidade, às vezes a pessoa nos prejudica, nos maltrata, e a gente está sempre dizendo que a ama. E aqueles, às vezes, que a gente tem a verdadeira dificuldade, às vezes um olhar que a pessoa nos dá é motivo para que a gente quebre. Com a pessoa que a gente cria um rompimento e passa a atacar. E dali, com poucos dias, você não aguenta olhar para o rosto daquela pessoa. Seguramente, você não está fazendo o seu plantio. Esse aí vai ficar para você resolver em encarnações futuras. Aí é a hora que você vai receber como um filho, que vai te trazer problema. Vim como gêmeos, que é muito comum acontecer. E quando os casos são mais pesados, né? Vem com os nossos irmãos aí, juntos num corpo só. Escolha de plantio. A dor, a dificuldade vai nos mostrando o caminho, mas nós não enxergamos. Eu estou lá chupando limão e falando que é laranja, né? Eu escutei do aquele pastor Cláudio, achei tão bacana, gente, um pastor evangélico, ele tem uma maneira muito peculiar. Ele falou assim, ó, se uma pessoa falar que você é um cavalo, não liga não. Se 5 pessoas falar que você é um cavalo, pode ser um complô contra você. Mas se 20 pessoas falarem que você é um cavalo, pode comprar ferradura. Observar o que está à nossa volta. Principalmente aqueles que estão mais próximos. Porque aqueles que estão mais próximos vão nos falar sem filtro. E aquilo que a gente necessita ouvir. Às vezes a gente chega na casa espírita, às vezes não, na maioria das vezes, fala assim, eu vou pedir uma orientação espiritual. Porque eu quero que o mentor venha me dizer o que eu estou precisando. Aí eu ainda até seleciono o mentor, né? Hoje eu quero o Bezerra de Menezes, ou então o José Grosso, o Palminha, que nós escutamos o hino dele aqui, né? Que a gente escuta com muito carinho, alegria no coração. A Sheila, irmão Miramês, né? A equipe do Miramês vai me mandar uma mensagem. E às vezes Jesus manda no café da manhã com aqueles que estão ali com a gente. Principalmente daquelas observações que nos agride. Porque toda vez que alguém fala uma coisa e que me agride, é porque aquilo teve acolhida. Oi? Bateu, doeu, leva que é seu, ótima. Mas é mesmo, é realidade, gente. Pode abraçar e começar a observar e trabalhar naquilo. Pelo orgulho que nós somos demais, você pode até não dar o braço a torcer, mas saiu dali e começa a observar. Escuta aquelas pessoas mais simples, um conselho no trabalho. Essas pessoas que chegam na nossa vida, de repente, bate um papo, presta atenção. Muitas, às vezes, as maiores mensagens que a gente pode receber da espiritualidade vêm dessa forma. Vêm dessa forma. É daqueles que realmente nos conhecem e que estão ali à nossa disposição, mas que nós, por
falta de conhecimento, o que é que nós fazemos? Nós transformamos em inimigos. Nós transformamos essas pessoas em inimigos, porque ele não está de acordo com nós. Nós temos aqui no livro Céu e Inferno, que eu aconselho também para leitura, gente. Céu e Inferno é esse livro. Código Penal da Vida Futura. Eu vou ler só o primeiro artigo, são 33 artigos, me parece. Só o primeiro, que vai dar tempo da gente. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então vamos lá. O espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir. Nós recebemos essa encarnação por amor de misericórdia divina. Sabemos que o vestibular de lá para cá está altíssimo. E como que a gente sabe disso? Na geração do meu pai, quem tinha pouco filho tinha 8, 7. Família que tinha 5 era... Nossa, a família é pequena. Hoje as famílias têm 1, 2 no máximo. Então diminuiu. Vestibular de lá para cá está mais complicado. Se eu no plano espiritual vou sofrer todas as consequências das imperfeições que eu não consegui corrigir, e se eu vou ter que corrigir aqui, se aqui é o laboratório, por que não mudar o meu plantio agora? Por que não buscar um novo caminho? E qual é esse novo caminho? Nós dissemos o amor. Praticar o máximo de bem possível, independente se o outro merece ou não. O problema do outro é com Deus, com Jesus. Eu tenho que ter como premissa fazer o bem. Nós tivemos como exemplo um irmão que foi contemporâneo nosso, Chico Xavier, que era impressionante, dotado de vários dons mediúnicos e de um amor imenso, ao ponto de um companheiro dele, que era contador. Esse cara, na época, tinha uma contabilidade, um escritório, assaltaram a contabilidade dele e quebraram tudo. Além de roubar, quebraram tudo. Quando ele chegou no escritório dele, estava aquela bagunça. Imagina naquela época. Tudo que ele tinha estava ali dentro. E ele chega então à noite para o Chico arrasado. Era dia de reunião. Mas o Chico conhecia a turma só de olhar, né, gente? Tinha pessoas que falavam que não gostavam de ficar perto dele, porque você não podia pensar. O Chico então abraça esse irmão e fala assim: ô meu irmão, como é bom devolver, né? E fala para os amigos: gente, fulano devolveu aquilo que não era dele. Vou trazer para um exemplo mais próximo que eu escutei dele numa palestra dele. Haroldo Dutra Dias pagou um apartamento, financiou uma parte, na última prestação ele pagou, a construtora quebrou. Vocês já pensaram nessa sensação? É terrível, não é? Se você não tiver uma doutrina consoladora, que te fala da vida futura, que te expõe com clareza a esse processo, você vai à loucura. No Evangelho a gente tem. Se você tem uma empresa, às vezes, uma condição financeira, e se isso não tiver que chegar para os herdeiros, você pode fazer o que você quiser, que você vai quebrar. Quantos irmãos nossos aí desencarnam porque vai à falência, não tem estrutura para suportar, porque a dor é imensa, a gente sabe que é pesado, traz aquilo como um fracasso pessoal,
vai para o campo da depressão e acaba cometendo um ato desequilibrado. Quando na realidade é a providência divina atuando, que ele era para percorrer aquele espaço, os herdeiros não. Os herdeiros precisam ter outras oportunidades. Só vai chegar na nossa vida, pela misericórdia divina, aquilo que a gente realmente necessita. Nós, no nosso plantio diário, nós nos perdemos entre a necessidade e o desejo. Né? Nós já estudamos isso aqui. O que é necessidade? Comer é uma necessidade, não é? Comer é uma necessidade. O que comer já é desejo. Eu posso ter a necessidade de comer ali, comer arroz e feijão. Mas eu posso também falar, não, hoje eu quero uma macarronada, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é desejo. O que eu necessito e o que eu desejo. A espiritualidade vai nos dar exatamente aquilo que a gente necessita. E mais, gente, aquilo que a gente dá conta. Aquilo que a gente dá conta. Quando chega uma dificuldade, uma dor, que a coisa pesa, pensem sempre nisso. Em vez de pensar no tamanho do problema, pensem no amparo que você tem divino, que se aquilo chegou à sua porta, é porque a espiritualidade amiga sabe que você dá conta. Basta que tenha empenho, basta que tenha boa vontade, basta que tenha disciplina, paciência para poder passar pelo problema, caminhar com ele e crescer. Porque o problema vai ficar na nossa porta, a dificuldade vai ficar na nossa porta, até que ela produza o objetivo dela, que é nosso crescimento. Então, quanto mais rápido eu aprender a plantar, melhor eu vou colher. Quanto mais cedo eu colocar na minha cabeça que a minha existência atual, ela está ligada à existência passada e à minha futura, e começar a pensar no futuro, mas como espírito imortal e não como homem, nessa encarnação, melhor vai ser a minha caminhada, porque esses reveses da vida não vão ter muito peso, e as ilusões também não. Por que eu vou ter que adquirir, conquistar o mundo, se daqui 15 anos, gente, ou daqui um mês eu vou desencarnar? E o que eu vou levar daqui? O que eu plantei. E o que floresceu, o que deu fruto de bom, e o que deu de ruim também. Santo Agostinho, pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos ensina a cada final de dia fazer um balanço. Fazer um balanço daquilo que fizemos, da oportunidade que tivemos, agradecer a Deus por estar encarnado, por estar tendo dificuldade, por ter dificuldade no lar, no trabalho. Isso não é punição, isso é oportunidade para vivenciar amanhã algo bem melhor. Tem uma outra literatura que narra o seguinte: um irmão nosso também no plano espiritual, e ele estava com a filha muito doente, já desencarnando. Ele trabalhava aconselhando espírito, chegando no plano espiritual também já há anos. E ele vem em visita com o André Luiz. E encontra esse rapaz que era casado com a filha dele, que estava em casa morrendo, numa boate. Ela morrendo em casa e ele numa boate. Eles adentram a boate. André Luiz adentrou. A hora que ele viu, ele correu em direção do genro e começou a dar soco no genro, no campo espiritual. Enquanto ele estava dando soco no genro, chega uma senhora que estava dentro da boate, virou para ele e falou: meu irmão, não faça isso, não é assim que você vai ajudar nem seu genro e nem sua filha, isso não vai te levar a nada. Sabe qual que era a função dessa senhora? Era um espírito muito preparado que trabalhava naquela boate para tentar recuperar alguns irmãos que ali frequentavam. Misericórdia divina. Imagina aí, gente, a gente na doutrina aí, com a cabeça que a gente tem, 50, 60 anos de doutrina, você desencarna, chega lá no nosso lar. Vamos pegar o Clarence, que eu gosto muito, Clarencinho, e um abraço aí para o seu Diogo.
saudade imensa. Clarencim, puxa altar. Eu vou pegar o Mendes, que o Mendes já tem mais tempo na doutrina. O Mendes chega lá, falou: Mendes, você está com uma ficha maravilhosa, mas tem uma boate lá em Contagem que nós estamos precisando de um tarefeiro. Boate não precisa, todo mundo já conhece. E precisa de um tarefeiro que tenha amor suficiente para suportar e trabalhar. Será que nós daríamos conta? Difícil, não é? Primeiro nós vamos para um julgamento moral, achando que nós não cometemos nunca delito nenhum, que vai nos prejudicar. Mas quando nós entramos no Evangelho e na lei do amor, não me importa o que o outro está fazendo, me importa o que eu possa fazer para fazê-lo despertar. É o que a espiritualidade amiga está fazendo por nós nessa casa há anos, tentando nos fazer despertar, acordar, para que a gente tenha oportunidade melhor. Porque aqui todo mundo dentro da doutrina espírita tem o mesmo tamanho espiritualmente falando, porque nós estamos no mesmo orbe, que é de prova e expiações, com as mesmas dificuldades morais, com as mesmas dificuldades de evolução, tendo as mesmas oportunidades, respirando o mesmo ar, bebendo a mesma água, comendo o mesmo alimento, tendo tudo em igualdade. E o plantio depende da gente. Esse plantio só depende da gente. É nós que temos que trabalhar, é nós que temos que fazer a mudança. Então não importa se eu sou milionário, se eu sou remediado, se eu sou pobre, se eu vivo num casebre paupérrimo. O que importa é a oportunidade que eu tenho para o crescimento. É isso que me importa. Se fosse para mim ter oportunidade num lar riquíssimo, eu estaria lá dentro. A espiritualidade me colocou no melhor lugar que ela pôde encontrar para que eu ficasse. E graças a Deus estamos aqui todos juntos. E para finalizar esse estudo, para a gente entender o que é plantio, o que é oportunidade, fechar com uma história de Chico, caminhando com os amigos, um mendigo do outro lado da rua, numa situação muito triste. Chico larga os amigos e atravessa, e vai lá conversar com esse mendigo. Conversa, bate um papo. Os que ficaram aqui já ficaram imaginando: gente, amor é bom, mas nem tanto, né? Precisava de Chico atravessar a rua. E o Chico então volta. E quando chega para eles, diz o seguinte: o que me fez atravessar foi a luminosidade do espírito daquele irmão. É um espírito extremamente evoluído, a luz dele estava iluminando o quarteirão inteiro. Então não é onde eu estou, é como eu estou. É isso que vai fazer a diferença. Eu posso estar com a conta bancária lotada, com a família equilibrada, mas em completo desequilíbrio emocional. Mas eu posso estar num lar cheio de oportunidades, de luta, de crise, vencendo, dificuldades, mas buscando um crescimento ativo, luminoso, equilibrado dentro do amor. Aí a questão de escolha. É o que eu desejo para vocês, é o que a gente pensou no estudo para essa noite. Trazer para a gente entender como é importante a gente pensar na vida futura. Mas com Jesus, com responsabilidade, com seriedade. A espiritualidade amiga não espera milagre de ninguém. Um pequeno sinal, um pouquinho de boa vontade e de bom ânimo, como diz Paulo, pode nos conduzir para uma plantação muito felizes, para que ao sairmos daqui, e seguramente vamos nos encontrar daqui a pouco no plano espiritual, possamos estar um pouquinho melhor do que aqui chegamos, para aproveitar as oportunidades, que tanto para o bem como para o mal, o nosso crescimento é exponencial. Quando a gente abre a porta para o equilíbrio, tudo acontece de maneira grandiosa. Muita luz, muita paz a todos. Agradeço a Jesus por cada lar aqui representado e aos nossos mentores e amigos pela proteção. Agradecemos ao Altair, pela condição do estudo. Esperamos que todos possam ter absorvido bem tudo aquilo que foi dito, que isto possa germinar no coração de cada um,
para que possamos ter uma vida futura menos complicada, para que a gente possa plantar essa sementinha, né, de uma forma mais acertada e que a nossa vida futura seja um pouco melhor. Alguns avisos aqui. A casa tem a campanha das cestas básicas, né, que todo mês precisamos socorrer aqueles irmãos mais necessitados. Então a gente está sempre precisando de arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca, sabonete. Aqueles que quiserem doar, é só entregar nos dias de reuniões, né? Segunda, quartas e domingo, aqui na recepção. E aqueles que quiserem contribuir em dinheiro também, é só, tem o CNPJ da casa, é o Pix, aí pode pegar ali na recepção o CNPJ e contribuir em dinheiro aqueles que preferirem. Nós temos o atendimento fraterno nas segundas, quartas e domingo durante as reuniões públicas. Aqueles que tiverem interesse é só deixar o nome na recepção e aguardar que serão chamados. Também temos a orientação espiritual às quartas-feiras. Também deixar o nome na recepção, que depois serão chamados aqui no salão. Nós vamos ter no dia 20 de abril, vai dar um sábado, a noite do macarrão da FEIME. Isto é feito para arrecadar fundos para as reformas da casa, para aquelas coisas que precisam, estar sempre dando manutenção, fazendo melhorias, né? E a casa necessita de verbas para isso, então faz esses eventos para contribuir para essas obras. Os refrigerantes e água, né, vão ser fornecidos também. Vai ser no dia 20 de abril, de 18 às 21 horas, na Escola Municipal José Ovídio Guerra. A entrada é pela Rua Norberto Maia. Então é Rua Norberto Maia 471, aqui no Eldorado. Os ingressos poderão ser adquiridos aqui na biblioteca ou pelo Simpla. São R$ 30 para adulto, R$ 15 para crianças de 6 a 10 anos e crianças até 5 anos não pagam. Então aqueles que puderem participar, a gente agradece muito. Nós vamos ter daqui a pouquinho a prece final e depois da prece final vamos ter o passe. Aqueles que tiverem interesse em receber o passe, é só formarem uma fila aqui à direita, à nossa direita, né? Para receber o passe. Eu espero que todos tenham absorvido bem tudo o que foi dito aqui hoje e que possam ir para casa mais tranquilos, com o coração mais sereno. Vamos chamar a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final por nós. Deus de infinita bondade e misericórdia, obrigado por mais essa oportunidade, que possamos voltar aos nossos lares acompanhados de nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.